Atos capítulo 11, verso 24. Diz assim: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Oremos. Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, por reconhecermos quem é o Senhor, Deus digno de receber os nossos louvores. Pedimos, ó Pai, que nesta ocasião, neste momento, o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, e que por ela sejamos convencidos e tomados pelo santo temor do Senhor, a fim de procedermos adequadamente com a eleição daqueles que o Senhor mesmo já escolheu. Nós oramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Essa passagem que nós lemos faz parte de uma percepção de Lucas a respeito de Barnabé, um homem que foi escolhido pela igreja em Jerusalém e enviado por ela até a cidade de Antioquia. O texto mostra, a partir especialmente do verso 19, que depois daquela perseguição iniciada com a morte de Estevão ali na cidade de Jerusalém, muitos se dispersaram para Fenícia, para Chipre, que era uma ilha, e para Antioquia. Na Bíblia, na história do livro de Atos, nós temos duas cidades chamadas de Antioquia. A Antioquia da Síria, que é essa Antioquia que nós estamos aqui nos referindo, e também a Antioquia da Psídia, que ficava hoje na região, estava localizada na atual região hoje chamada de Turquia. E logo depois dessa perseguição e essa dispersão, o que diz o verso 19 é que eles estavam anunciando a respeito da ressurreição de Jesus somente aos judeus. Eles saíram com esta iniciativa de anunciar a ressurreição apenas aos judeus. Mas no verso 20, alguns não agiram assim. Anunciaram também aos gregos, é o que diz o verso 20. E a mão do Senhor, verso 21, estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Pois bem, essa notícia, esse avivamento, a palavra sendo pregada a judeus, a gentios, muitas conversões, Deus abençoando, essa notícia chega, verso 22, até a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, sabendo o que estava acontecendo a mais de 400 quilômetros dali, na cidade de Antioquia, da Síria, resolveu então, verso 22, enviar Barnabé até lá. A igreja percebeu que aquele trabalho que estava iniciando naquela cidade precisava de um líder competente, capaz e com qualidades muito definidas, muito específicas. O verso 23 diz como Barnabé reagiu ao chegar ali na cidade de Antioquia. Ele viu a graça de Deus, ele percebeu como de fato, ele testificou aquilo que Deus estava fazendo e se alegrou e começou a exortar ou a ensinar para que tivessem firmeza de coração e permanecessem no Senhor. O verso 24 mostra exatamente quais são as características ou qualidades de um líder espiritual na igreja que verdadeiramente faz a diferença. E nós temos aqui 3 qualidades a respeito de Barnabé, que era natural da ilha de Chipre, para onde muitos se dispersaram, né? A ilha de Chipre. Ele era um judeu de fala grega, falava possivelmente o hebraico e também a língua grega. E a igreja então resolveu o enviar até aquela cidade de Antioquia. Diz o verso 24 que este homem era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Aqui nós temos 3 qualidades identificadas na vida de Barnabé. A primeira qualidade que Lucas se refere é a respeito da sua bondade, ou seja, a sua vida pública, a maneira pela qual Barnabé lidava com as pessoas. Barnabé tinha uma capacidade de se relacionar com as pessoas com bondade, não com hostilidade, não com destempero, não com ira, não de maneira injusta. A maneira pela qual Barnabé se relacionava era uma maneira bondosa, e isso é uma característica marcante na vida de um líder espiritual que pode fazer diferença na vida de uma igreja. A segunda característica ou qualidade que nós vemos aqui de Barnabé
diz respeito à sua vida espiritual legítima, sincera. O texto diz que Barnabé era homem cheio do Espírito Santo, mais cheio do Espírito Santo do que de si mesmo, mais cheio das ideias de Deus do que das suas próprias ideias, mais convicto da palavra de Deus do que das especulações humanas. Barnabé era um homem cuja vida espiritual era reconhecida, e por isso ele era capaz de atender a necessidade daquela igreja de Antioquia, que estava crescendo e se amadurecendo na fé. A terceira qualidade que nós vemos na vida dele é que ele era um homem cheio também de fé, não apenas do Espírito Santo, mas, como diz o texto, também de fé. Ou seja, fé no entendimento, na cosmovisão de um hebreu, de um judeu, não era apenas uma experiência subjetiva, não se tratava apenas de uma convicção particular. Fé era a pública e devida aplicação das leis à vida pessoal. Eles compreendiam a palavra de Deus, Barnabé compreendia a palavra de Deus e fazia a justa aplicação à sua vida. Era nesse sentido que Barnabé era identificado como um homem de fé. Ele vivia uma vida coerente em relação às suas convicções. Ele não tinha apenas o conhecimento, ele não tinha apenas a convicção, mas ele também tinha uma vida coerente com a sua fé. E tendo um homem com essas qualidades a favor da igreja, enviado pela igreja de Jerusalém, o que nós vemos na parte final do verso 24 é que muita gente se uniu a quem? Não foi a Barnabé, se uniu ao Senhor, porque um homem com qualidades como essas, bom, cheio do Espírito Santo e de fé, ele é capaz de reunir mais pessoas ao Senhor do que em torno de si mesmo. Ele não tem seguidores, ele é instrumento divino para produzir no coração das pessoas a certeza de que vale a pena seguir o Senhor da igreja. E aqui nós vemos como Deus abençoou a vida daquela igreja em Antioquia, tendo aquele homem, Barnabé, como instrumento, como vaso nas mãos do Senhor para pastorear aquela igreja. Eu quero concluir essa breve devocional trazendo aqui uma aplicação apenas nesta ocasião. É claro nas Escrituras que Deus usa pessoas santas, consagradas, verdadeiramente separadas para Ele. Quando a igreja, numa ocasião como esta, que tem a oportunidade de eleger os seus oficiais, observando a palavra de Deus e procedendo em conformidade com ela, a expectativa que nós podemos ter, a confiança que nós podemos ter, é que Deus haverá de usar este homem ou estes homens para o cuidado da sua igreja. E o cuidado que nós precisamos ter neste momento é de olhar para as Escrituras e com base nela, especialmente nela, não nas relações familiares, não na condição financeira, não na fama ou no anonimato de quem quer que seja, mas olhando sobretudo para as Escrituras, votarmos com consciência, com temor no nosso coração, e que o resultado desta eleição não é um resultado imediatamente da igreja, é um resultado de Deus que governa a sua igreja. Aqueles que forem eleitos pela Assembleia, se for esta a vontade de Deus hoje, serão aqueles que Deus mesmo escolheu. E nós podemos ter a confiança e a expectativa de que o Senhor haverá de abençoar a nossa igreja através desses homens que são escolhidos observando a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui e que nos orienta a proceder de maneira justa, correta, temente, numa situação como esta. Que o Senhor coloque nos nossos corações o Teu temor e nos ajude, Pai, a votar de maneira que o Senhor mesmo seja glorificado e a Tua vontade atendida. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.